E aí, galera? Tudo bom? A gente veio hoje explicar para vocês o CTL-A4, que é o nosso trabalho de imunologia. Para que vocês possam entender, nós vamos utilizar dois exemplos de células. Primeiro, a célula T e a célula Treg. A célula T que nós estamos usando aqui é a reguladora. Nós vamos explicar dois tipos de proteína, o CD28 e o CTL-A4, que são duas proteínas que estão expressas na membrana plasmática da célula. Estas duas proteínas têm diferentes funções. O CD28, ele aumenta a seleção negativa que ocorre lá no nosso linfócito T. E o CTL-A4, caso não se ligue no ligando do APC, sofre internalização, que nós já vamos explicar o que é. O CTL-A4 tem maior afinidade com os ligandos que estão expressos no APC. Como isso funciona? O APC expressa vários ligandos. O que nós vamos estudar hoje são dois, o CD80 e o CD86. O que são APCs? São células apresentadoras de antígenos. Como funciona essa tal internalização que a CTL-A4 faz com os ligandos do APC? Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Primeiro, tem um motivo que é expresso na membrana das células que apresentam CTL-A4. Esse motivo é o YVKM. E também a união com a clarina AB2, que é uma sinalização de que a CTL-A4 está ligada com o ligando, faz com que haja uma degradação rápida da CTL-A4 com a reciclagem e degradação do ligando. Como funciona? Eu não estou entendendo o que é isso. Nós vamos dar uma explicação bem fácil para que vocês possam entender. A gente vai dividir em dois processos. Deixa eu mostrar para vocês. O primeiro processo é o qual a célula reguladora está ligada no ligando do APC. O CD28 está ligado no ligando. Nisso, a CTL-A4 está chegando no APC por algum motivo que nós já vamos explicar depois. Lembrando sempre que a CTL-A4 é um processo inibidor e a CD28 é um processo estimulador. Quando a CTL-A4 chega no ligando do APC, por ter maior afinidade, ela vai ligar no ligando que já estava ligando no CD28 e ele vai ficar com seu ligando livre, ele vai ser inutilizado pelo APC, porque ele não está mais em contato com o ligando do APC. Aqui está uma explicação bem clara. Por ter mais afinidade, ela engloba os ligandos, prejudicando o estímulo de células T através do C28. Como isso acontece? Através da transendocitose. O que é isso? Ela faz com que os ligandos do CD28 fiquem dentro da sua membrana, no caso do CTL-A4, para que o CD28 fique com seus ligandos livres. Para entender o que é essa história de CTL-A4 e CD28, nós vamos explicar um pouquinho melhor. O CD28, como eu disse anteriormente, é um estimulador. Ele é ativado em processos inflamatórios, segue o reconhecimento do Toll-like, que é uma sinalização de perigo. Isso aqui é muito importante, gente, é uma sinalização de perigo. Facilita a ajuda de células B através da geração de células T auxiliares foliculares, que são as conhecidas TFH. Também regula a sobrevivência de células T reguladora e sua ausência causa perda do Treg, porque, como eu disse anteriormente, tanto o Treg quanto a célula T reguladora, ambas apresentam CTL-A4 e CD28. Porém, nós estamos usando a célula Treg para quê? Para que fique mais fácil o entendimento de vocês na comparação com a célula T reguladora.
voltando à explicação aqui, eu vou mostrar para vocês que a CTLA4 era um processo inibidor. Ela tem uma importância gigantesca na regulação da resposta imune, por isso que já está aqui com os pontos de exclamação. É muito, muito, muito importante que vocês lembrem disso. Também é um papel importante na tolerância central, que ocorre lá no nosso linfócito T. Diminui a diferenciação das células, freia o desenvolvimento de células foliculares, consequentemente, diminui a ajuda às células B, porque vocês lembram que eu expliquei antes que a célula B precisava das células T auxiliares foliculares para ajudar no seu desenvolvimento. Quanto menos células T foliculares, menor é o desenvolvimento de células B. E também é um regulador negativo da célula T. Como assim? Não entendi. Ele atua na quantidade, na eficiência das células T. Age de duas maneiras. Intrínseca, que aqui já diz intrínsecas, ela atua dentro do linfócito T, no caso da célula T, impedindo a neutralização do TCR, que é aquele sinalizador que o linfócito T vai usar no reconhecimento do MHC. E também age de maneira extrínseca. O ex já diz, é fora do linfócito T. Ele regula, efetiva a função do Treg. Porque vocês têm que lembrar que o Treg, ele tem muito CTLA4. Então, por isso mesmo, nós estamos usando ele de exemplo nessa explicação. Como o nosso trabalho não é apenas o funcionamento da CTLA4, nós precisamos falar sobre a mutação que atinge essa célula. Como nós vamos explicar? Primeiro, a mutação da CTLA4 causa uma coisa bem importante, que é muda a quantidade e efetividade do Treg devido a maior disponibilidade de CD28. Como acabei de dizer, o Treg tem muita CTLA4. Mas o que é essa tal disponibilidade? Vocês lembram ali em cima da transendocitose. O que acontece com a transendocitose? Ela deixa o CD28 livre. Então, isso aumenta a sua disponibilidade. Baixo número de células BCD191 é um tipo específico de célula B. Então, ela vai atingir fortemente, porque ela diminui a diferenciação das células, freia o desenvolvimento das células T foliculares. Então, ela tem grande influência nas células B. E sua mutação causa um desregulamento na quantidade de células B. Baixo número de células B de memória. Por quê? Porque ela não está estimulando as células B a se diferenciarem, justamente pela sua mutação. Alto número de células B esgotadas, produzindo menos níveis de imunoglobulina. Se ela está produzindo menos célula B, as células B que estão ativas estão esgotadas. Elas precisam de uma nova linhagem. E como isso não está acontecendo, elas estão cansadas, velhas. Então, elas produzem menos níveis de imunoglobulina. Também tem uma alta expressão de moléculas de superfície da proteína da morte da célula. Quanto mais velha a célula, mais ela vai criar as proteínas da morte, que se chama, que é o PD1. É um sinal de apoptose, a célula vai entrar em morte programada. Células T reguladoras vão ter altos níveis ou normais, com baixo CTLA4. As células T reguladoras vão ter baixo CTLA4 devido à mutação. Lembra que lá a célula T também tem CTLA4. Afeta o domínio extracelular, porque ela é uma proteína que está fora da membrana, não está dentro do citoplasma. E o CTLA4 está relacionado diretamente com a LRBA, que é uma proteína âncora do tipo bege, responsivo e lipopolissacarídeo. É uma proteína extremamente ligada com a CTLA4, também está expressa na membrana e ela depende do CTLA4 para que haja essa expressão. Quanto menos CTLA4, menos LRBA. Então, quanto menos CTLA4 também, acontece um problema muito sério. A nossa imunidade decresce. Por que a nossa imunidade decresce? O que eu falei para vocês frisarem anteriormente? Que ele é um grande regulador da resposta imune. Quanto menos CTLA4, menor será a nossa imunidade.
ela ativa inadequadamente as células T. Isso causa um problema. Tu cria maior quantidade de células T de memória. Isso abre espaço para as doenças variáveis. Por quê? Porque as doenças variam de acordo com o tempo, as condições, elas mutam. E quando elas atingem o nosso corpo, como nós só vamos ter células de memória e pouca quantidade de células de defesa, nós vamos ser atacados. E quem vai ter que se virar para poder defender o nosso organismo é o CD28. Ele vai criar células T autorreativas, que são células T diferentes que vão ativar e atacar o nosso organismo. Ataca o quê? Eu não tô entendendo o que ataca. Ela ataca vários tecidos do nosso corpo. Isso é o maior sinal de doenças autoimunes, porque o nosso sistema fica exposto. Então, o CTLA4 também causa uma deficiência do funcionamento do Treg, porque o Treg tem muito CTLA4, como eu disse também antes. Também vai ficar com uma dificuldade de suprir a proliferação de células T. Por quê? Porque as células T não conseguem se proliferar, porque elas têm falta de CTLA4, não tem aquela inibição de agora eu preciso produzir, agora eu não preciso. Então, acaba que baixa a quantidade. E dificuldade de realizar transendocitose. Lembrando que a transendocitose é quando ela engloba o ligando, fazendo com que o CD28 fique com seu ligante livre. Tá, mas e aí? Então quer dizer que se houve uma mutação, a gente não tem como resolver? Na verdade, não tá bem claro. Mas a gente pode tentar através de algumas iniciativas. Do tipo, nós temos tratamento. Como a célula T fica hiperativa, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar imunossupressores, que são, no caso, os corticoides. Também podemos utilizar os agentes estimulantes de esteroides, que é uma utilização que está sendo bem usada agora nesse momento. E também podemos usar um medicamento, que é o abatacept, que é um tratamento usado para artrite reumatoide, que quando entrando no nosso organismo, ele atua na reposição do CTLA4. Então, é um grande fator que pode ajudar no tratamento. Ou então, a gente pode usar o HSCT, que é para tratar a deficiência através de um transplante celular. No caso, tu vai adentrar no nosso corpo com várias substâncias que vão ajudar a reposição do CTLA4 e ajudar o nosso sistema imune. Bom, esse foi o nosso resuminho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou, galera!